da, da influência cultural, né, brasileira. Então, por que humanologia brasileira, né? Porque nós somos esse povo miscigenado, esse povo que tem influência do europeu, do africano, do indígena, né? E depois dos outros, e também os árabes, né? Ali mesmo no Pernambuco, por exemplo, tem muito árabe, né? Então o Brasil, ele é essa mistura que nos permite a olhar para a espiritualidade de uma forma sem dogmas, sem enrijecimento do ego, e sim como uma criança querendo aprender, né? Quando a gente se prende a um conceito específico, a gente se limita a abrir para outras visões, outros conhecimentos. E, e a humanologia brasileira nasce disso tudo, né? Da trajetória que vem lá da infância, do catolicismo, depois a ayahuasca, as experiências com as religiões de matriz africana, que nós participamos muitas vezes, e de todos esses estudos nas áreas da terapia holística, constelação familiar, fundamentalmente, né? Então, é um pouco de tudo isso. A visão também dessa parte que vem do espiritismo, mas que tem a ver com o processo reencarnatório, né? Essa visão do cosmos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A Luana quer falar alguma coisa, se apresentar também? Não. Eu já tô indo na sala. Só me dá mais 2 minutinhos e já tô indo pra sala. A gente já ligou. Só um momentinho. Tá. Eu vou falar um pouquinho da Luana, então. A Luana, obviamente, eu sei um pouco do que ela me conta, né? E que muito cedo ela tinha interesse por astrologia. Já menina, ela ia na banca e comprava aquelas revistinhas de astrologia. E depois, na vida adulta, ela veio no nosso encontro, né? A gente se encontrou bem no momento onde eu tinha decidido, e quando a gente se encontrou, eu falei para ela, falei, Lu, era carnaval e tal, né? Eu falei, Lu, a gente está aqui no carnaval, mas isso aqui é um momento, o meu negócio é outro. Ah, tá bom, ela falou, tá bom, então eu quero saber que negócio é esse, vamos nessa. E, e de cara ela já topou, ela nem sabia o que era, né? E aí, então, ela, a hora que ela tiver de volta, ela pode falar. É, e aí a gente formou essa parceria, que é não só de trabalho, mas de alma e de família, sobretudo, né? Quer falar, Lúcia? Tá aí? Tomar no cu, cara. Não disse que vai, nada. Chato. Só um minutinho. Perda de tempo, hein? Fechei. Lu vai falar, Lu? Vou falar, mas espera aí. Desliga o seu, então. Bom, pessoal, tô aqui. Bom dia. Eu sou a Luana. A Edu me apresentou brevemente, é, mas é bem isso mesmo, né? Eu, desde criança, tenho interesses diferentes tinha interesses diferentes das outras crianças. Era isso, ficou bem claro. Eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos, e ela comprava revistinha de boy band, né?
e eu comprava as revistinhas do João Bidu. E eu lembro das pedrinhas que vinham, às vezes vinha pedrinha, né? Pedra com cor e significado. E a numerologia também, para mim, sempre conversou comigo, né? Eu nasci dia 11, então eu tinha isso já. Nossa, sabia que 11 era o número mestre, mas e sabia que esse interesse meu era por conta do dia que eu nasci, né? É, mas sem o conhecimento, sem aprofundar isso, eu acreditava que eu estava sendo prepotente, arrogante ou querendo ser mais do que eu realmente era. Então, desde muito pequena eu tive diagnóstico de TDAH, né, não fui tratada e na juventude eu fui mãe cedo, né, eu fui mãe aos 19 anos, a primeira vez. Logo em seguida minha mãe ficou doente e eu fui cuidar da minha mãe e meu grande despertar mesmo veio quando eu conheci o Edu, e eu já estava com 33 anos, e depois que eu entendi que a vida tem os ciclos, né? Então, depois desse despertar, que foi bem em 2020, a pandemia, que eu mergulhei de cabeça nesse universo da espiritualidade. Sou formada pela Escola de Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Fiz o curso de formação de 2 anos com ela. Grávida da Lia, e tudo para mim sempre foi muito intenso. E eu consegui, como se fosse dosar essa intensidade através da espiritualidade e desses códigos que o universo fala, né? Fala com a gente o tempo todo, ou Deus, ou o cosmos, o divino, Alá, enfim, fala com a gente o tempo todo de diversas formas. E através dessas leituras que eu tive a certeza do que é para fazer no caminho, né? E estamos aqui lançando nesse pré-lançamento dessa nossa escola filosófica. Eu não tenho eu não tenho formação em ensino superior. Eu todo curso que começava eu parava, acontecia sempre alguma coisa. E também entendi o porquê disso, né? Que às vezes a gente tem que criar coisas. E estamos aqui na humanologia. Depois de tudo isso, nasceu a Lia, né? Depois de 2000, a Lia nasceu em 2022, nasceu a Lia, e no meio disso desenvolvi um trabalho com mulheres, com útero. Eu fiz até em algumas que estão aqui, né? Esse trabalho. Olha lá, a Neuza, a Gia faz. Não, não sei como E funciona. O quê? Então a minha câmera não, eu já vi isto aqui, a minha câmera a não dá. Conceição está falando, Eu gente. nunca estou com a câmera fechada, que a minha cara é linda para se Muitas ver. vozes. Então, Está ali. Mas não há depois eu nada. terminaste, e aí a gente deu um tempo, É o deu micro... um tempo em atender. Tu desliga o microfone da Conceição, por favor. Não era assim. E fomos gestando a humanologia. A gente entrou em um outro, em diversas fases, né? Sempre tem uma grande escola, né? E acho que perguntaram quais são as nossas referências, né? Qual se a gente tem referência, a gente tem várias referências, e, inclusive brasileiras. E o nosso trabalho chama Humanologia Brasileira, porque as nossas referências elas são basicamente brasileiras. Então, Cristina Cairo, Hélio Couto, o mestre Irineu, do Santo Daime, professor José Lacerda, que é da apometria, ixi, gente, vários outros. Nós somos praticantes de candomblé, né? Fomos também, frequentamos a Umbanda, temos família católica,
nós somos de cultura popular brasileira que está muito embasada na, no calendário católico, né? O católico brasileiro. Então, é, a ideia da monologia brasileira é trazer essa liberdade que é brasileira, né? Eu tô tremendo, tá, gente? De me apresentar. Pode já? Pode, peraí. É, então, a gente sabe que o Brasil, é, a gente sabe, né? A gente sabe que o Brasil, no centro do Brasil, tem uma grande pedra de quartzo rosa. Então, a gente tem um país, a gente mora num país que é o coração do planeta. Então, as pessoas vêm para cá e sentem muita liberdade para poder praticar aquilo que elas querem praticar, serem o que elas realmente querem ser. E esse é um pedacinho da minha trajetória. Então, ainda estou tremendo e eu vou falando a- ao longo da live. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho então da nossa cosmovisão, né? O que a gente vê aqui dentro da homologia brasileira e o que a gente vai transmitir para as pessoas. Eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Chegou aí? Então, vamos lá. É um desenho aqui simples para a gente entender um pouco. Então, nossa cosmovisão está aí. É a jornada humana, né? Então, você vem lá do cosmos, né? Você vem lá do plano espiritual, de Orum, como diz as religiões de matriz africana, do infinito, de Deus, né? E existe toda uma organização para isso, né? Para você nascer no dia que você vai nascer, receber o nome que você vai receber, e nascer dentro de uma família, onde você vai também receber dessa família tudo que você precisa para você ter a sua jornada aqui na Terra. Nesse momento, pode ter algumas pessoas que têm desafios familiares um pouco maiores que outras, mas todos esses desafios já estão previstos, já foram escritos antes. Quando você está no cosmos, você já vem preparado para passar por tudo isso. Você tem dentro de si tudo que você precisa para passar por esses desafios que você vai receber, aprender dentro desse núcleo familiar que você vai nascer. As pessoas nascem numa família, às vezes que o pai é excluído, ou que uma mãe morre cedo, ou que simplesmente uma doença hereditária, vem uma diabetes, talvez vem que, que essa família vem transmitindo durante as gerações. Tudo isso vai formar, obviamente, a sua psique e os padrões, né? Aí estamos ali bem no meio da bolinha ali. Os padrões ali na sua primeira infância até a segunda infância, vão se formando os padrões. E quando chega mais ou menos, tem algumas pessoas aqui, a Thay, por exemplo, ela é nova,
né? Ela já está na espiritualidade já desde cedo, trabalhando. Mas a grande reviravolta, ela acontece, tá? Aí você já se prepara, tá? Que isso vai acontecer com você também. Mas com você tende a ser mais leve, porque você já está aí com bastante consciência sobre a vida. Mas por volta dos 40 anos, a vida começa a apertar. E isso é natural, do ser humano. Isso está, se você buscar pela astrologia, existe isso como sinal. Se você buscar pela teoria dos setênios, da antroposofia, também acontece ali, que é uma necessidade interna que começa ali nos 40, 38, 40 anos, de uma grande mudança. E vai até mais ou menos os 55. Se a pessoa não faz essa mudança, essa grande reforma, a vida tende a cobrar mais para frente. E aí vai cobrar numa doença ou em outros problemas. Porque. Está dando eco. Fecha o coisa. É, porque é inato do ser humano, nessa fase da vida, fazer uma revisão interna, para que a próxima metade da vida ela seja de acordo com essa nova verdade, mais holística, mais consciente. E então, nesse momento da grande reviravolta, é que entra o nosso trabalho da humanologia brasileira, porque a gente vai trabalhar, sobretudo, sobre percepção. Eu tenho algumas pessoas aqui, eu tenho a Lilian, que daqui a pouco eu vou pedir para ela falar, que, que eu ajudei ela numa travessia que ela está fazendo agora, e, sobretudo, a gente pôde trazer percepção para ela ter o quê? Um movimento novo. Um movimento novo para a vida. E qual é o movimento novo? Aquele movimento mais consciente sobre ela mesma. Então, o trabalho da humanologia, ele vem, sobretudo, sobre percepção. Perceber a si mesmo, perceber quais são os padrões que nos limitam, perceber a espiritualidade, perceber as influências externas, né? O que que é meu, o que que não é meu. É, essa percepção que a gente pode falar também da intuição mediúnica, né? Também é trabalhado dentro aqui da humanologia brasileira. E aí, então, a construção do movimento novo. E aí, para a gente entender esse movimento novo, de novo a gente volta lá no cosmos, porque a gente tem que entender. Ok, isso, Opa, ok, isso. a Síria aqui falando comigo. Quais são, aí a Lu vai falar um pouquinho disso agora. Quais são as, as marcas que você traz na sua alma, o seu propósito de alma, o seu desejo de alma? Quer falar um pouco disso, Lu? Aquilo que você já traz com você quando você vem para cá. Então, é, toda vez que a gente. Não sei se vocês já assistiram o filme Soul. O filme Soul, da Disney, ele fala de um processo de encarnação. E nesse filme tem lá o professor, né? O professor de jazz, de blues, de piano, professor de piano, que tá lá na vida, desgostoso da vida, né? Sem propósito. E aí ele cai no buraco e, teoricamente, ele faz a passagem. Só que ele vai parar no lugar errado.
e ele volta a encarnar. Só que lá antes de encarnar, eu acho muito legal esse filme porque ele não fala de religião, né? Ele fala de processo encarnatório mesmo. Então, antes de encarnar, ele conhece a alminha número 11, 22. A alminha, uma alminha que ela devia ter encarnado e já passou muitas pessoas, já passaram muitas almas, e essa alma, ela não quer encarnar, porque ela não vê graça em nada de estar aqui na Terra. Então, é, entendo eu esse processo encarnatório como essa alminha. Então, antes da gente encarnar aqui, a gente escolhe o que a gente vai passar, qual é o nosso propósito, né? O que que toca na nossa alminha quando a gente deita a cabeça no travesseiro e aquele negócio mexe com a gente. Então, antes da gente encarnar, a gente já sabe tudo que a gente vai fazer aqui. Inclusive, vocês devem saber que tem pessoas que falam assim: ai, era para o meu nome ser tal. Meu nome era para ser Josefa. Mas aí meu pai foi me registrar, e aí ele tropeçou, e aí ele tropeçou na Maria, e a Maria salvou ele, e aí meu nome hoje é Maria. Mas meu nome era para ser Josefa. Balela. A pessoa, antes de encarnar, ela já escolheu o nome dela, porque a gente sabe exatamente o que a gente vai passar ao longo da nossa vida. A gente pode chamar de destino, né? E a nossa alma, ela tem algo que move a nossa vida. A gente pode ter um desejo de alma e crescer numa família que nos faz acreditar que a gente deve seguir aquele caminho. Só que a nossa alma, ela vai estar sempre indo para o caminho que ela precisa ir. E Posso pegar um pouquinho? pode. Só para aproveitar esse gancho aí. Eu, quando. Tá dando eco aí? Tá. Eu, quando descobri o meu desejo de alma, que é justamente ser um. Olha que coisa. Ser um líder espiritual. Esse é o meu desejo de alma. E essa busca toda que eu tenho desde sempre, era a minha alminha ali querendo aquilo. Só que como que eu consigo ser um líder espiritual? O meu caminho é 8, né, Lu? Isso. 8. 8 é o materializador, né? Não. Hã? Re- Meu caminho é 9. Esse é dia 8. Sendo professor, ensinando, né? Mas quando eu descobri que o meu desejo de alma era ser um líder espiritual, eu falei, eu quero isso, eu só quero isso, eu só quero ser o que minha alma quer ser. E foi uma decisão que eu fiz, que eu tive, porque eu era cineasta, eu trabalhava com cinema, publicidade, né? Mas aquilo ali fervia dentro da minha alma. Então foi uma decisão que eu tive. E é isso que a gente faz com vocês, com as pessoas que vêm para Imunologia Brasileira, para vocês reconhecerem qual é esse desejo mais íntimo, mais interno, para que vocês comecem a co-criar, a criar o que vocês querem para a sua próxima metade da vida, né? Daqui para frente, aquilo mais alinhado com o que é o seu desejo mais íntimo, né? E aí, então, você começa a construir o seu sonho interno. A gente fala muito de sonho, mas de sonho não aquele sonho que você sonha na cama. O sonho, aquele desejo mais íntimo, aquela aspiração, né? A gente, dentro da humanologia, vai encontrar qual é esse desejo mais íntimo. O que que você está mudo? Se quiser um. Só falar, eu ponho aqui. Tá? Falta mais um. Posso passar para adiante? Tudo bem, Lu? Tudo. Tá.
E aí, então, você nasce numa família, como eu falei já antes. Dentro da família, você vai desenvolver tudo o que você precisa para 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 sua vida. E tem muita dor que acontece aqui, muita dificuldade. Eu teve algumas pessoas que me mandaram mensagem, né, pessoas que chegaram pelo WhatsApp. Ah, o meu pai falou, né, do pai, né, meu pai foi assim, assim, assado. Depois eu vivi com o meu padrasto e tal. Então, tem muita coisa. A pessoa está muito identificada ali com as dores da família. Mas aqui a gente vai para uma visão mais ampla. Tá, por que que você nasceu nessa família, com esse pai, com essa situação? E esse pai, que às vezes a pessoa está ali identificado com a dor, ah, meu pai, pô, me fez muito mal, mas o que veio antes, né? O que tem antes desse pai? Quais são as histórias familiares desses avós, bisavós? Às vezes vem de longe a estrutura ao qual você foi inserido. E quando você não aceita essa realidade como a sua história e passa a olhar para ela de uma forma adulta, não mais como uma criança que ficou lá, né? A criança faltou para essa criança, ok, mas agora você é adulto, então vamos olhar para isso como adulto e começar a colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, ah, opa, Lu quer falar? Pega aí, Lu. Outra coisa que a gente observa na família também é o comportamento, ah, com as crianças, né? Às vezes, a criança, a gente observa bastante isso no trabalho com as famílias. A criança, às vezes, adoece, e aí volta todo aquele olhar para a criança. E quer resolver na criança, mas às vezes, muitas vezes, aliás, muitas vezes não. Se a criança adoece, é porque o movimento precisa acontecer nos pais. Então, de 0 a 7 anos, o foco está na mãe, a criança está em ressonância com a mãe. E dos 7 aos 14 e meio, 7 e meio, 14 e meio, em ressonância com o pai. Então, a criança, a gente enxerga a família aqui e enxerga a criança como uma, uma ferramenta, não uma ferramenta, porque não está usando, né? Mas a criança, ela serve como uma lupa para olhar para aquelas relações familiares dos pais. Então, criança nenhuma fica doente. A criança, ela nasce doente, ela pode até nascer doente, mas o que que aquela família precisa olhar? Então, tem tudo isso, né? A gente olha aqui a ancestralidade, pertencimento, os vínculos e também o que aquela criança, que ela faz parte daquela família, o que que ela está querendo dizer com aquela situação que ela traz. Às vezes a garganta fecha, né? Ai, época de gripe, criança vive com o nariz escorrendo. Mas o que está acontecendo naquela relação com os pais, né? Tá rolando separação, tá rolando sobrecarga. Então, aqui também a gente olha para a criança como um elemento fundamental para a harmonia familiar. Vou fazer um comentário aqui. A gente tem pessoas que a gente, né, tem as crianças, nossas crianças vão para a creche à tarde para a gente poder trabalhar. E aí tem um pai, né, de uma criança que vira e mexe, ai, de novo ele está com a garganta inflamada, nós vamos operar. Recentemente ele falou, nós vamos tirar a amígdala. Putz, e aí a gente fala, nossa, meu, o que que essa mãe ou esse pai está deixando de falar? Porque está doendo no filho. Provavelmente no o relacionamento ou outras questões, essa mãe ou esse pai está com dificuldade de se expressar ali e está doendo no filho, mas a gente não pode, a gente como entende que
a gente deve respeitar o limite do outro, então a gente não fala nada, né? A gente só fala para quem realmente procura o nosso trabalho, mas a gente está o tempo todo vendo o que está acontecendo, inclusive a nossa família é uma experiência. Quando as crianças ficam resfriadinhas, a gente já sabe que, puta, o que está acontecendo conosco? A gente já vai para uma visão interna. Ah, pô, aconteceu isso, ontem a gente discutiu, pô, as crianças. Então, o pai, ele tá sendo o telhado da família, ele é o protetor. Então, se ele falta, vai ter problema aqui embaixo. Então, o pai, ele está num papel em cima, como telhado, a mãe sendo a base, a estrutura emocional da família, né? Então, se o pai faltou aqui em cima, a mãe vai ter que ir para um lugar de proteção, vai desestruturar tudo. Então, existe uma ordem na família e a gente sempre olha para isso para poder colocar isso sempre num bom lugar. Mais alguma coisa sobre isso, Lu? Somente, por Beleza. enquanto. E aí, na família, criam-se os padrões, né? Que a gente só vai descobrir mais lá para frente, na vida adulta. A Luana é especialista em descobrir os padrões. Vira e mexe, acontece alguma coisa, ela fala, não, peraí, deixa eu refletir, isso é um padrão. Fala um pouco aí, Lu. Sim, a gente tem um professor, né, que chama Elton Euler, da teoria da permissão. E ele só veio dar uma pincelada final em tudo que a gente já via, né? Ele conseguiu nomear o que a gente não conseguia nomear antes. Então, a gente sempre, em toda situação que acontece muito cabeluda, que eu falo, tem um padrão ali. Algo que quer mostrar para você. Então, Um padrão, só para, um padrão pode ser considerado uma crença limitante, né? Isso. Alguns, o professor Hélio Couto, por exemplo, ele fala de crenças limitantes, né? Essa turma da física quântica, da mecânica quântica, fala de crenças limitantes, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Sim, tem vários professores que falam a mesma coisa, né? E o último foi que a gente se sintonizou, foi o Elton, e ele fala dos padrões que se repetem. Então, são padrões de relacionamento. Então, por que que você tem sempre atrai aquele tipo de pessoa? Você tem um padrão de relacionamento. Ah, toda vez que eu vou fazer um lançamento, eu fico doente. Então, um padrão de acontecimento. Aconteceu comigo. Toda vez que eu preciso fazer tal coisa, é, sei lá, me ataca tal coisa. Então, tem padrões de comportamento, relacionamento, emocionais e no corpo. Então, o corpo, a gente consegue ler esses padrões do corpo pela forma do corpo ou com alguma ferida emocional. Lá, quando a gente está formando tudo, aí já estou entrando em aula. Mas quando a gente vai formar tudo, né? Quando a gente nasce e a gente vai formando o nosso corpo, é, se acontecem algumas situações, por exemplo, dos 0 aos 2 anos, a criança está na fase oral. Se ela não mama no peito, a mãe não olha nos olhos. Se acontece alguma situação é, repetitiva, né? Naquela mamada, ou na primeira vez que aquela pessoa está recebendo o alimento, ela vai criar um padrão corporal e de comportamento. Então, ela vai desenvolver um padrão ali naquele momento, né? A gente pode observar isso é, na, na teoria psicossexual de Freud. Então, tudo isso cria padrões. Também tem os padrões de padrões numerológicos, por exemplo. Né? Eu falo isso porque depois de velha,
eu entendi que eu tenho, não era TDAH que eu tinha, era um autismo. E eu entendo que esse autismo, ele vem como eu consigo ler os padrões claramente. Eu tô falando que eu sou uma especialista em leitura de padrões e realmente eu consigo entender uma sequência de padrões e a gente está tentando passar isso através da humanologia, né? Tem essas referências, mas é basicamente isso. Deu para entender, mais ou menos, que eu não fui muito boa nessa explicação dos padrões. Foi ótimo, tá tudo bem. A gente não precisa aprofundar agora, a gente vai aprofundar depois. E aí, então, a grande reviravolta, que é quando algum momento da vida, a vida aperta, é um chamado para travessia. É, acontece ali, como eu falei, começa ali por volta dos 35, 38 anos, um desejo, uma necessidade por uma revisão. Nos 40 aperta, os 40 aos 50, 55, se você não fizer uma revisão, vai apertar mais, ou aperta numa separação, ou às vezes uma questão de saúde, ou uma perda, né? Porque são ciclos da vida. Então, é uma grande revisão e que aqui dentro da humanologia brasileira a gente tem aceleradores para que a pessoa passe por essa grande revisão e comece a escutar e colocar em prática, né, o chamado da alma, começar a criar, né, a próxima metade da vida, que é a partir desse chamado da alma. E, sobretudo, dentro da humanologia brasileira, a palavra-chave é a percepção. Aqui dentro, a gente vai poder olhar para tudo isso e fazer com que vocês, com que as pessoas que estejam conosco, tenham a percepção sobre aquilo que ela precisa ver mesmo. E aí, então, você, com presença, você vai poder escolher o que você quer. Porque aquele padrão, né, ou aquela situação que se repete, você talvez não esteja nem com clareza do que aquilo está acontecendo na sua vida. Aqui dentro da humanologia brasileira, a grande palavra-chave é a percepção. Essa é a palavra da humanologia brasileira. Que é a partir da percepção que você vai poder tomar, ter as escolhas com mais consciência, com mais presença, com aquilo que você que realmente quer, que a sua alma quer. E aí, então, é, um novo movimento, né? Um movimento novo. A humanologia não termina no entendimento, ela termina em movimento. Ou seja, a, essa nova direção, esse propósito, aquilo que realmente você quer, construção do seu sonho alinhado com o seu desejo mais íntimo de alma. Obviamente, os movimentos que você vai precisar fazer para reorganizar a sua vida, as suas relações, né? As suas questões familiares e também se tornar um facilitador da travessia, que é o aplicar tudo isso que a gente está colocando aqui na vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas com isso. Basicamente, aí você quer comentar alguma coisa, Lu? Eu quero falar sobre a percepção, né? Sobre o que é essa percepção. Então, a gente entende que os padrões existem e tem tanto barulho lá fora. A gente aprende tanto a se silenciar, a silenciar a vida, né? E a partir do momento que você percebe, não tem como você não ver mais aquilo.
Então, quando você enxergou, algo já está mudando. Então, por que que chega nesse momento a percepção, né? A gente passa por tudo isso e a percepção chega no grande momento da percepção, porque você percebeu, já mudou. A gente vê isso na constelação familiar, é, que não precisa grandes coisas para fazer uma constelação, né? A partir do momento que a pessoa enxergou, percebeu, algo já está mudando. Então, esse novo movimento, ele vem a partir de tudo que a gente já construiu anteriormente, passando pela nossa família, por tudo mais, né? E percebeu, já mudou. Então, é onde a ideia é que a gente tenha uma percepção mais rápida, para que a gente mude mais rápido e consiga construir algo novo e sair daquela inércia, daquela situação, muitas vezes de limbo, de repetição de padrão, de situação, né? É muito mais rápido. E Deixa eu também pegar. tem os nossos encontros, né? Tem essa comunidade que lá fora é muito. É difícil a gente mudar e não ter para onde correr, né? Quantas vezes a gente despertou e não tem para onde ir depois? Com quem conversar? Quando a gente desperta, a gente é, também desperta uma solidão, porque a gente às vezes não tem com quem conversar. A nossa família não muda junto com a gente. A minha sorte foi que eu encontrei o Edu, que estava no mesmo momento que eu, e a gente tem almas parecidas, a gente tem a mesma coisa, então a gente seguiu nesse caminho e a gente vai por esse caminho, mas a gente ainda se vê deslizando em outros lugares, deslizando em lugares que a gente já foi antes, porque nos faltava a comunidade. Então, a gente está criando uma monologia também para ser uma comunidade, onde a gente consiga se encontrar e conversar sobre essas coisas que a gente encontrou no caminho, né? Vou Quem já... pegar, vou pegar, vou Pode pegar. Quero falar, quero falar. pode falar. Isso é fundamental, o campo, porque é muito difícil mudar. O sistema vigente, ele tá, a crença coletiva está em cima da realidade material, né? Não nessa realidade que a gente está falando. Que o sintoma que você tem pode ser um padrão emocional ou tal, que você está no embrolho emocional nas suas relações, porque, né, isso está já chegando no seu corpo. E eu queria convidar uma pessoa maravilhosa aqui, que é a Lilian, que está aqui, ó, para ela falar. A gente fez uma travessia, há pouco tempo, e se ela puder falar alguma coisa sobre isso para a gente, vai ser legal. Bom dia a todos. Eu estou vindo aqui voluntariamente porque eu falei, outras pessoas precisam entender o que eu passei e eu gostaria de expressar, até falei, Edu, conta comigo, porque vocês foram, o Edu e a Luana foram muito importantes na minha vida num momento muito delicado. Acho que é o momento mais difícil, acho não, com certeza, o momento mais difícil da minha vida. Não, é aquele momento que não adianta o seu currículo, seu diploma em Harvard, a sua empresa, suas relações. Então, eu falei assim, eu preciso dar esse testemunho porque é o que a Luana falou. Às vezes a gente evolui ou a gente está passando por momentos que os nossos amigos não entendem, que a nossa família não acompanha, até entende, mas não tem a ferramenta necessária para aquilo. E a gente não vai encontrar isso em psicologia, em terapia ou em outras, que é um momento difícil. Então, contar para vocês, eu estava passando, né, por um momento, tive um câncer muito agressivo, tive que perder toda a parte do meu nariz, já estava indo para o olho, para o cérebro. E chega aquele momento de grande fragilidade da vida da gente, onde nada mais importa. Então, a vida te coloca numa caixa
que você olha, tudo que eu fiz, será que eu vou conseguir continuar fazendo? E aí eu mergulhei numa busca para dentro de mim. Por que que eu cheguei aqui? Então, em primeiro lugar, eu fui atrás de medicinas alternativas, obviamente, né? Porque a gente sabe que as medicinas tradicionais é aquele químio, rádio, e ali você fica, não consegue sair dali. Então, fui buscar outras. Então, assim, eu mergulhei para dentro de mim. E o que que eu vi? Que a doença foi um chamado para eu reparar no meu ser, quem eu quero ser, em que momento que eu estava na minha vida, né? Eu estava vindo de um momento difícil de uma separação complicada, depois tive problema com na vida profissional. Falei assim, vou agora abrir a minha empresa, ser empresária, e começou a dar muito certo. E quando eu achei que eu estava decolando, pum, veio a doença. É lógico, porque naquele momento eu estava exaurindo todas as minhas energias e toda a minha força. Então eu encontrei um caminho, quem me indicou foi inclusive o Dr. Rodrigo Vintetinque, um dentista maravilhoso, sobre para falar com o Edu. E cheguei para ele e falei assim, cara, acho que eu estou no fim da linha aqui agora e vamos tentar. O que que eu vou falar, né? E o Edu, assim, em 3 meses, foram 90 dias. Ele me fez abrir a minha mente, que não era pelo estudo, não adianta diploma, não adianta teorias de psicanálise, psicologia, é a vida real. Então, ele começou me indicando um livro. Então, essa percepção dos padrões que eles têm, de encontrar esse padrão que a gente fica ali perdido, né? Porque a gente não estuda isso. Então, rapidamente, eles fazem uma leitura, entende o padrão e atua tão incisivamente naquilo que eu falei: caramba, estou com 51 anos, morei em tantos países, viajei para tantos lugares e nunca olhei para dentro de mim com essa lanterna que eles foram no momento de muita escuridão da minha vida. Então eu falei, caramba, e nas relações, dando guias práticos e me ajudando aos 51 anos a entender os padrões, né, pela constelação, mas não é só constelação, é todo um padrão e uma história e mistérios que a gente não aprende no dia a dia, que não tem uma escola que você vai lá e pá, aplica rapidamente. A Lu ficou lá 2 anos aprendendo na Cristina Cairo. Eu não tinha esse tempo de estar 2 anos em uma única tecnologia. Gente, o meu relógio está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, eles vieram assim na minha vida. Lu, eu tenho a sua carta aqui impressa, a carta do ser que ela fez para mim, né? Uma leitura da minha alma aqui no meu escritório. Eu leio toda semana, eu tô com essa cartinha. Eu falei, oi, deixa eu ver. E assim, foi uma transformação tão rápida, porque é uma coisa que você aplica no seu dia a dia, né? E os Então, limites, passando os por isso. limites nas relações. Hã? Os limites nas relações que você precisou colocar. Exatamente. Então, eu estava vendo que eu era aquele coração aberto, acolhia todo mundo, não me impunha, não sabia falar não. Apesar de já ter estudado isso, ser coaching, controlar RH, já tive mais de 3.000 funcionários. Então, você aplica no outro toda uma tecnologia, né, que a gente aprende. é, mas e aí, quando é hora de ver para a gente? O Edu me ajudou de uma maneira tão prática, ó. E eu falava, Edu, isso daí é uma relação tão complicada que nesse meu momento eu prefiro nem mexer nesse vespeiro. Ele falou assim, lembra, Edu, que você falou assim? É esse vespeiro que pode estar te jogando nessa sua situação. Eu falei assim, ai, não, não é possível. Será que eu vou ter coragem? Eu não estou nesse momento. Estava passando por aquelas semanas de químio onde você fica assim, um trapo na cama. E ele falou assim, não, vamos junto. E a gente fazia o atendimento, ia e voltava com a lição de casa. E aí, fez? Como foi seu caminho? E antes de fazer, Edu, vamos treinar. Ele me ajudava. O que você vai falar? Como a gente vai falar? O porquê? Não esse caminho, não esse caminho. Então, eu sou uma pessoa, né, muito eloquente, muito incisiva, assim, fala com mais tranquilidade. Então, ele me deu 3 pérolas de comunicação não violenta. Ó,
sabe? Então, eles trouxeram, é como se eles tivessem uma grande caixa de ferramenta e eles vão te dando as ferramentas necessárias para aquele momento para você fazer a travessia. Então, olha, é muita gratidão que eu tenho por vocês. Quero continuar aqui e por isso que eu quero continuar aprendendo, porque foram ferramentas muito práticas para aplicar na vida e é só gratidão, gente. Muito obrigado. Assim, um investimento tão pequeno para uma transformação tão grande na minha vida nesse momento. Muito obrigada. Passem por isso, gente. Eu recomendo, já estou recomendando para as minhas amigas. E é perceptível, porque você muda e você coloca limite, você se respeita, você se ama, você aprende a se amar, a se respeitar, a entender o seu caminho. Hoje eu consigo falar, graças a Deus que eu tive que passar por esse momento e graças a Deus que o câncer veio para me dar essa despertada, né? E eu estou indo muito bem no meu tratamento também, então isso, os médicos, assim, 90% já do tratamento realizado, todo mundo falando o que aconteceu. Eu falei assim, olha, é um conjunto de muitas coisas, mas a cura está dentro da gente, né? Obrigado por abrir essa janela na minha vida, Edu. E Lu, Obrigado também, obrigado pela partilha. Legal. Muito obrigada. A Nossa, eu Luana, a fiquei. Luana não aguenta, ela Eu chora. não aguento, gente. Eu sou. É isso, porque o desenho vem, assim, eu não sei explicar o que é isso, né? Teve um dia que eu sonhei com o Gaspareto. Não sei se vocês conhecem o Luiz Gaspareto. Ele chegava no sonho e ele me entregava um calhamaço de folhas, assim, olha, pronto, isso aqui é para você. Isso aqui é para você fazer, você já sabe fazer isso. E eu falo, mas isso aqui, o que que... Não, isso aqui você já tem, né? E a gente vive isso, gente, no dia a dia, né? Esse trabalho da monologia, ele é pequeno isso que a gente está fazendo aqui hoje, mas é gigantesco, porque A gente vive isso diariamente. É, é a nossa filosofia de vida. É o tempo todo a gente está falando sobre isso, falando sobre, né, refletindo, enfim. A gente só está colocando no mundo agora o que nós somos. sim, e assim, eu só vou conseguir é, fazer, eu só vou conseguir me curar se eu fizer o meu caminho ajudando a curar o outro. É, hoje não tem mais vergonha de falar, eu sou uma curadora. Eu sou uma curadora, gente, uma curandeira, sei lá, benzedeira, não sei qual é o nome, mas é, a gente tem um caminho que está começando agora, embora não esteja, né? E quem vem com a gente pode ter certeza que não vai estar desamparado nunca, né? E isso, a nossa cura está no outro, Posso sim. pegar? Pode falar, Du. Legal. Luana está emocionado. Vou pegar aqui o. Como se estivesse bêbada nesse momento. Então, a formação da Humanologia Brasileira, que a gente está colocando no mundo agora, não é um curso para assistir, ele é um processo para atravessar. Assim como a Lilian, né, no momento mais difícil da vida dela, apesar de as outras pessoas não estarem, ou algumas em cada um no seu momento aí, é um, é um, são meses de travessia junto, são aulas ao vivo, muita vivência em grupo, é uma comunidade, que eu sempre falei nas minhas turmas, de pessoas, não de humanologia, né, mas nas minhas turmas anteriores, de constelação familiar, né, nos cursos, nas mentorias que eu dei, é um grupo de pessoas comprometidas com transformação. Então, a teoria ela existe como apoio, né, mas o que transforma mesmo é a experiência, tá junto aqui. A experiência de a gente estar refletindo sempre, né, durante esse processo todo, sobre os padrões, sobre mas por que está acontecendo isso na minha casa, né? E conseguir, né, em pouco tempo, né, a gente vai tentar
fazer com que você se torne, né, a pessoa que passe por esse processo com a gente, a desenvolver a capacidade de facilitar o mesmo processo com outras pessoas, né? Esse é o... E aí, tem uma coisa que eu costumo fazer no final, né, um bônus que eu coloco para as pessoas, é ajudar a pessoa a criar a parte de comunicação para conseguir levar a partir da internet essa informação para, né, para outras pessoas. Acho que é por aí. Quer falar, Lu? É, sim. Então, tem um caminho a seguir, né? Tem muita coisa. É muito conhecimento e tem uma lógica. Não é conhecimento solto, não é só técnica. A gente coloca isso de forma da vida mesmo, né? A gente já passou por várias escolas e a maior escola que a gente tem é a própria vida. Então, a gente ajuda a pessoa a olhar para a própria vida e atravessar, Lembrei sabe? de uma coisa. Teve uma... Deixa eu só concluir. Tá. Quando eu formei com a Cris, a gente... Nós íamos, eu nem sei agora como tá, né? Nós íamos para um retiro de passar 3 dias. E aí ela fazia várias meditações, né? Várias práticas conosco. E aí tinha uma prática que era em cima de um lago, um muro de pedras, então a gente tinha que atravessar esse muro de pedras como se fosse a nossa vida. E tinha um pedaço onde tinha um buraco, tinha um vão, e você tinha que atravessar esse vão. E as pessoas travavam nesse vão. E ela tinha que ir lá ajudar e estender a mão, né? E eu tava com a barriga enorme, que eu tava grávida da Lia, de 7 meses. E eu fui desfilando, né, rindo, alegre. Quando eu cheguei na parte do buraco, falei, eu não vou conseguir. Eu travei. Eu simplesmente travei. E eu falei, não vou conseguir, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Entrei em pânico e falei, e eu pensei em voltar para trás. E aí ela olhou nos meus olhos e falou: se você não vier, seus filhos não vêm, as suas coisas não vêm. Então você vai ter que atravessar. E eu pedi que ela me estendesse a mão. E ela docemente olhou e falou: eu não vou estender a mão. Foi só. E me veio naquele momento tudo que eu já tinha aprendido na vida. E ela estava ali na minha frente, sendo, me mostrando a vida que poderia ser na frente, né? E ela não me estendeu a mão, mas me veio essa confiança de que do outro lado tinha alguém para me ajudar a atravessar. E me falando, vem que você sabe o caminho, a gente já te deu o caminho. Então hoje, basicamente é isso. A gente tem uma travessia para fazer. E nós estamos aqui nos colocando como essa pessoa que te dá o caminho e segura a sua mão, mesmo sem segurar, porque a gente vai estar online, segura a sua mão para que você consiga atravessar. Legal. E tem, aproveitando a Cristina Cairo, né, que é uma mestra, sacerdotisa, né, consagrada, aí todo mundo conhece, e um desses encontros que a gente teve com ela, ela falou, a pessoa só precisa saber qual é a missão espiritual dela, resolver a questão familiar e, como que é? E que mais? Reprogramar que seria, né, arrumar, organizar essas questões, né, os padrões e tal. Só isso que a pessoa precisa. Aí eu falei para a Luana, mas isso aí é o que a gente faz. E aí, porque eu já tinha constelação familiar, tudo isso, né? E aí foi isso, nós E aí a gente encontramos falou, com ela. é isso, nosso trabalho é isso. Lógico que não é só isso, mas tem uma série de outras coisas que a gente traz aqui.
Mas quando ela falou isso, parece que foi como uma bênção, tipo assim, ó, vai, né? Bom, é isso. Eu, algumas pessoas aqui vieram para participar, outras só para ouvir, outras se interessaram pelo que a gente falou. E eu honro cada um de vocês que vieram aqui, aos que não vieram também, que não puderam vir, que vão estar assistindo depois desse vídeo. Deixa eu colocar em tela grande aqui para mim. Eu estou sempre em telinha pequena, esqueço de me destacar. Agora sim. E a gente vai fazer o seguinte: essa reunião não era para vender nada, não é para você comprar nada hoje, se inscrever, nem nada, mas a gente vai compartilhar uma ficha de intenção. Eu vou colocar no grupo, ou pode colocar aqui também, se tem ela, Lu, Tem. aqui no chat, mas eu vou colocar lá no grupo, essa ficha de intenção, e aí, quem tiver interesse, preenche a ficha, por favor, e eu vou entrar em contato durante essa semana para a gente conversar um pouco, falar mais detalhes sobre essa formação. Esse encontro era mais para a gente estar junto mesmo, como eu disse, é um pré-lançamento, é a primeira vez que a gente está falando sobre isso com pessoas assim, com um público maravilhoso. São quantas pessoas aqui hoje? Dá para ver aí, Lu? 25 pessoas, que delícia. Quem esteve conosco nas mentorias de constelação e outras coisas que a gente fez junto, sabe o quanto era gostoso os sábados de manhã, né? Tem alguém aqui que já teve conosco nesses encontros que pode falar aí alguma coisa? Então é um retorno, né? Valquíria, pode falar, Valquíria, cadê você? Eu é a primeira vez. Quem é a primeira vez? Carlos Magno. Carlos A Magno. Marcela Carlos, esteve conosco muito tempo. A Filipa Você consegue Baus. falar, Val? Você tem que ativar o som. Aí, os sábados matinais eram bastante importantes, principalmente para nossa, para gente que já é da comunidade, como vocês falaram no início, faz muita falta. Então, com certeza a humanologia, que eu já pratico isso muito na nutrição, ela é fundamental, mas não é uma coisa que você entra na consciência e aí depois você fica sem a comunidade. Por esses tempos que eu não estive pelas manhãs, a Marcela, eu várias vezes, Marcela, tá acontecendo isso, isso, isso. O que que você acha? Então, assim, porque a Marcela sempre teve, né, também nas manhãs. Então, eu tô bem feliz, assim, eu com certeza sou bastante adepta aí do casal. E assim, a gente se conhece tão pouco ainda, mas por frequência, por missão, parece que, né, já conhece, que é meu vizinho, que me conhece desde a infância, não sei, é uma conexão bem interessante. Então, vale a pena. Eu acho que com certeza eu vou voltar essa conexão. Eu tô feliz porque até o Léo tá aqui. O Léo evoluiu muito do último. A última grupo que a gente fez foi Enneagrama juntos, né, com vocês. E aí o Léo, falei, Léo, vai ter um encontro, eles estão formatando, vamos lá. Porque realmente é um casal assim que a gente olha e fala assim, poxa, esse casal aí tem conexão com a gente, porque são coisas muito assim que a gente quer viver, que a gente quer ser. Então, eu acredito que as almas que têm as frequências parecidas, vibram as mesmas coisas, sempre vão estar se encontrando, né? Então, parabéns você, Edu e Lu.
Com certeza agora, como casal, levando esse projeto junto, vai aumentar essa força, né, de a gente aumentar esse egrégora aí, né, e virar milhares de cópias de Edu e Lu, né? Não Não, cópias, mas cada um sendo cada você, sua própria isso. alma. Exatamente, mas assim, todos nós precisamos dos mestres, né? Das pessoas que a gente vai se inspirar e se identificar e de pessoas que vão ajudar a gente em achar esse norte, que nem com a Lilian, né? Que ela compartilhou aí. Então, gratidão, gratidão. Vamos continuar. A Gislaine ou a Tainara querem falar. Ai, eu quero. Porque eu falei, ai, gente, que legal, né? A minha mãe que estava mais em contato com o Edu, né? Quando ela soube do encontro, né? E aí ela contou pra mim, ela falou, ai, filha, você viu, tal? Aí o Edu falou que acabou perdendo seu contato, tudo. Eu falei, ai, mas eu quero sim, né? Eu quero sim, porque os encontros que a gente teve foram muito significativos. Eu muitas das vezes não estava ativamente falando e compartilhando coisas minhas, mas eu aprendi muito com vocês, né? A gente aprende muito ouvindo e muitas das vezes tudo que é compartilhado também reforça o que a gente sente, o que a gente sabe, o que a gente às vezes estava pensando, né? Tava com uma dúvida interna e você ouve o outro falar, às vezes não dá nem tempo da gente né, ter uma noção assim do quanto que às vezes o caminhar do outro faz diferença no nosso caminhar, né? A gente ouve, a gente se fortalece, a gente se encontra na gente e no outro, né? Porque o outro também muitas das vezes é o espelho da nossa própria vida, né? Então foi muito gostoso. Quando eu descobri, eu falei, eu quero ir sim, porque eu sei que tudo que vocês dois fazem, o Edu e a Luana, são maravilhosos. Não só como não sei nem como dizer isso, né? Nem como necessariamente como profissionais que vocês estão aqui, né? Passando todo o conhecimento de vocês de forma didática, de forma como que fala isso? Assim, organizada, mas vocês como pessoa, vocês são maravilhosos. Eu tô morrendo de saudade de dar um abraço em vocês, de ir aí. Eu ainda não vi o Inácio, mas eu tenho muita vontade de ver vocês de novo. É que a vida aqui tá uma doideira, tá assim, muito corrido, né? Mas assim que eu puder, eu quero ir aí dar um abraço em vocês, dar um beijo e a gente se encontrar de novo pessoalmente. Sim. Ah, legal. O Tem trabalho de novidade, porque vocês, fenomenal o trabalho de vocês, o que a gente aprendeu, tudo que a gente passou, né, na trajetória do trabalho que vocês fizeram com a gente. A constelação é carro-chefe das nossas terapias, né? É verdade, eu esqueci de falar disso. A gente o tem. carro-chefe, né? E a gente engloba muito do que a gente já aprendeu de outras técnicas De ali outros dentro, cursos, né? De outros cursos, e a gente, na dinâmica, que a gente vai discorrendo, nossa, é maravilhoso. Nossa. É maravilhoso. A gente aprendeu muito, muito, muito com vocês, tá? Vocês são maravilhosos. Depois a gente quer contar várias histórias que aconteceram depois dos nossos encontros, que só ainda iluminaram ainda mais a nossa vida e a vida das pessoas que entram em contato com a gente, que a gente cuida, que a gente tá assiste, ali né? assistindo. Tem sido muito bom. Depois a gente quer contar tudo para vocês, as novidades. Eu pintava, sabe, né? Peraí. Aí comecei a relaxar. Avó. aí, Muito obrigada. a gente tem uma novidade que a Tamires veio aqui em casa, né? Vocês não vieram. E a gente está de mudança no meio de tudo isso também. Essa semana que vem, a gente está. É uma grande mudança acontecendo na nossa vida, né? Teve algumas coisas que aconteceram, que foi a passagem do meu pai, agora no final do ano passado. O lançamento disso, né? Que a gente já vem trabalhando há muito tempo. E no meio disso tudo, a gente está com uma mudança física, está mudando de casa. Então, vocês não vão vir aqui, vocês vão vir na próxima casa, que é a próxima, tá? Infelizmente, é essa casa que vocês não vão conhecer. Não tem problema, o importante é estar com vocês. Tá bom. Muito obrigada. Eu tenho saudade de vocês também. Nem Tenho.
Nem Venham me ver, gente. Venha ver a gente. Nascer incrível. Ai, a gente precisa, né, dessa conexão. É precisa. sempre muito gostoso. E a Lia, nossa, a Lia tá demais. Ai, eu quero Aí a brincar com ela. Tami fala, a Tami É, fala. ela fala, ai, eu brinquei com a Nossa, Lia, não a sei o que, Lia tá. tá E linda. eu lembro dela só muito pequenininha ainda, Sim. né? Ela tava começando a acho que andar, né? Conversar, Interagir mais, sabe? interagir mais. Já tá. E aí eu quero participar desse processo com ela, porque eu sinto assim que ela é da minha família, ver ela crescer. Viu ela nascer, viu ela crescer. Literalmente, de Exatamente, verdade. na barriga da Lu. Ai, muito Ai, que especial. bom. Ai, Saudade vocês de são vocês. especiais para nós, É. viu? Nossa, Muito. sempre, a gente sempre vai carregar vocês no nosso coração, assim. Com De verdade. Sim. Ó, estão falando de aproveitar essa festa junina, essa fogueira. Por favor. A casa que a gente vai morar tem um quintalzão, mas um quintal muito grande. Dá até para vocês acamparem. Vou fazer uma festa junina, lá, com certeza. Eu estou mudo aqui falando. A André tá aí? A André levantou a mãozinha. Oi, Nossa, da praia. gente, Que tudo chique, ela tá na bem? praia. Lógico que eu não poderia deixar de escutá-los com esse projeto maravilhoso, vai ser uma bênção na vida das pessoas. Eu estou aqui como uma pessoa, uma prova viva, e o projeto de vocês funciona muito e é maravilhoso e vai ser maravilhoso para as pessoas. Conheço vocês, para quem não sabe, meu nome é Andréia, conheço eles desde quando eles começaram a namorar, conheço esse projeto de vida e acompanhei, fizemos várias formações juntos e não poderia de deixar de comparecer com todas as forças e energias maravilhosas levando para vocês. Com esse marzão aqui, ó, de fundo, tá? Chique Para demais. abençoar, né? Nossa mãe Iemanjá, para abençoar todo esse projeto lindo para vocês. Recebam essas energias, tá? Que tudo vai ser lindo, vai funcionar. Lógico que os desafios vão aparecer, mas qualquer coisa, eu estou por aqui, precisando de mim, estou à disposição para poder caminhar aí junto com vocês. Legal. Muito obrigada, Deia. Olha, eu sinto sua falta. Eu também sinto. Andaram aprontando no meu cabelo, Deia. Eu preciso conversar Tá com você lindo, para maravilhoso. além disso do meu cabelo. Igual você, não tem. Você tá linda, maravilhosa, como Obrigada, sempre. amiga. E as crianças também estão lindas. Muito Parabéns, Edu, obrigada. por esse projeto. Parabéns por esse homem maravilhoso que você se tornou ao longo desse tempo todo. E a Lu, essa mãe maravilhosa. Gente, tem muito a aprender com esse casal no processo de família, sem ser de família, ser individual também. E a individualidade é, de fato, uma injeção que você faz em você mesmo para aprender a viver e conviver e respeitar o outro entre casal. Tá? Então, parabéns para vocês. Um beijo, 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 beijo para vocês todos aí. Fica com Deus. Amém, amém. Obrigado. Eu estava mudo de novo. Bom, é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Gilberto levantou a mão. Gilberto? Eu levantei e baixei. Eu só queria, assim, externar a minha alegria, satisfação. E, Luana, você tocou um assunto muito interessante quando você diz que
percebe, capta, consegue entender a situação. Eu fiz tratamento com o Edu na época que ele estava no Dárcio, né? Já falei isso em outras coisas, ele me curou de uma colite nervosa. Para quem não sabe o que é colite nervosa, as mulheres que sofrem aquela menstruação horrorosa, que ninguém aguenta de tanta dor, colite nervosa é pior, tá? Colite nervosa é pior. E era um problema que não era meu, o Edu fez lá aquele pêndulo, aquelas coisas e resolveu. De lá para cá foi uma sinergia e uma empatia muito grande. Quando eu o conheci, foi no encontro daqueles com Dárcio, e lá eu vi algumas coisas, eu entendi. Eu não vejo nada, ninguém fala nada, eu sinto que o Edu ia seguir o caminho dele, que ele não estava ali no caminho que ele queria. Falei isso com ele já depois. Eu só estou fazendo questão de fazer esse testemunho aqui porque eu sou engenheiro, eu só lia coisa técnica, eu sou completamente louco de formação contrária de que vocês têm. Fiz engenharia, fiz 2 mestrados incompletos, mas fiz, estudei, sou louco. Final, ano passado, começo desse ano, eu terminei um curso de pós-graduação com média 9, louco, com 67 anos de idade, terminar um curso de pós-graduação na área técnica e estar aqui enveredando por estas coisas. Mas é o espírito buscando esse tipo de posicionamento, entendeu? Só queria agradecer a vocês por vocês existirem e terem começado a fazer parte da minha vida daquele momento que eu conheci o Edu. Bendito o dia que eu contratei o serviço do Dárcio e o Dárcio escolheu o Edu para me cuidar, senão não teria conhecido. Que bom. Bom, ótimas lembranças e histórias. Para ser sincero, eu nem sabia, né? Quando outro dia ele me falou isso, sobre a colite nervosa, né? Que eu curei, que eu Isso, ajudei. colite nervosa. Não, ele falou eu curei, não, eu ajudei ele a se curar, na verdade, né? É, eu falei, mas o que que é isso? Nem eu sabia, porque na verdade não era a colite nervosa, era uma outra questão que ele precisava mudar na vida dele e que aí resultou na resolução desse problema. Mas ele falou, nem eu sabia o que era colite nervosa. Para a gente aqui, a gente não se interessa tanto pelo que Pelo diagnóstico médico. médico, mas sim por que está por trás disso, né? O que isso está chamando a atenção para que a gente possa olhar e mudar algo, né? Pode. Mas e vejam, Peraí. vejam que sempre é o universo mostrando o que a pessoa precisa olhar. Não tem como a gente olhar as coisas separadas. O ser humano, ele não é separado, ele não é fragmentado. Ele é um complexo de coisas, né? E se a gente tenta olhar as coisas separadas, a gente se sente fragmentado e não consegue encontrar as respostas, né? O que a gente fez na humanologia é juntar tudo isso. E, inclusive, incentivar a pessoa a continuar na medicina alopática tradicional. Claro. Porque é através da medicina que a pessoa encontrou, né? Foi através da medicina que a pessoa conseguiu ver que tem algo fora, né? Algo que ela não consegue lidar, né? O sintoma no corpo, ele aparece como um alerta,
de que algo está fora do lugar. E a medicina com exames, gente, o meu último exemplo que eu tive foi assim. Antes, eu grávida do Inácio, bateu uma amiga aqui na porta de casa, falou assim: você conhece alguma ginecologista mais natural, assim, né? Falei, o que está acontecendo? Ela, eu tô com medo, eu vou ter que perder, eu vou ter que tirar o útero. Eu tô com um espessamento no útero. E eu vou ter que tirar e eu não quero tirar o útero. E aí eu tava assim, né, tipo, né, ainda com medo de mostrar os meus serviços para as pessoas, porque era muito gostoso estar dentro de ambientes onde as pessoas entendiam o que eu falavam e aceitavam o que eu estava falando. Aí eu falei, eu não conheço nenhuma, mas tem uma moça aqui na cidade que ela faz ginecologia natural. Aí o Eduardo olhou para minha cara e ele falou, ô, Regina, a Luana, ela trata isso. Aí ela falou, é mesmo? Falei, trato. Aí ele arrumou a sala, né? Eu fiz nela no mesmo dia tudo, né? Eu faço um trabalho com hipnose, ginecologia natural, né? Vaporização, tudo pro útero. E ela fez, né? A gente ficou aqui umas 3 horas. Ela saiu daqui com as indicações do pós, né, que é a vaporização e tudo mais. E ela tem várias filhas. Uma das filhas não podia ter filho mais. E eu, grávida, encontrei com essa moça na UBS, quando ela estava fazendo o pré-natal. E ela falou, é triste, né? O meu sonho é ter uma menina e eu não vou poder ter mais filhos, eu vou ter que tirar o útero também. Aí eu fiquei, cara, mas que mania é essa que as pessoas têm de tirar o útero, né? Tudo a medicina agora quer tirar, em vez de tratar. Aí a Regina, que é a mãe, passou e foi para casa, fez o acompanhamento. Um tempo depois, a filha aparece grávida. A filha apareceu grávida. Aí nasceu, né, esses tempos atrás. Já tá com 1 aninho, eu acho, o filho dela. E aí 2 meses atrás, 2 meses, né? 2 meses atrás, a Regina me mandou mensagem: eu tô aqui na rua, você tá em casa? Eu falei, tô, entra. Aí ela entrou, sentou, falou: então, menina, você acredita que eu não vou ter que tirar o útero mais? O negócio sumiu, simplesmente o negócio sumiu. E aí, primeiro eu fiz o transvaginal e não deu nada, sumiu. Aí depois a médica falou: como assim sumiu? Não é possível. Vai fazer a ressonância magnética. Ela fez uma ressonância magnética e simplesmente o negócio sumiu. Aí ela falou: Ah, mas eu rezei tanto para Santa Edviges. Eu rezei tanto para Santa Edviges que ela me curou. Aí eu, Santa Edviges. E aí falei: gente, a gente tem o caminho. É só a gente não desistir desse caminho. Eu tinha muita resistência e vergonha em expor o que eu sei fazer, né? Tudo isso que eu combinei lá antes de encarnar, é coisa pra caramba. Eu tinha medo de me expor. E aí, depois que a Regina veio e falou, não vou ter mais que tirar o útero. E aí tem uma outra, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres e eu atendi. Congelou. Eu parei de sangrar do jeito que eu tava sangrando, parou de doer. Eu nem sei. Eu vou voltar no médico e vou perguntar, porque quando eu fui no médico receber o resultado, ela olhou para outra coisa em vez de olhar para a adenomiose. Ou seja, a mulher já não tem mais o que ela tinha, porque a gente mudou aquela informação, aquele padrão. Nem lembrava mais. Então, eu encontrei com ela ontem aqui na rua, tá? Saradíssima, pronta para
para outra, né? Então, a medicina é importante, sim, continuem seus tratamentos, mas tem outros caminhos, né? Tem vários outros caminhos. Desparasitação, tudo isso a gente passa aqui na humanologia, né? Desparasitação, e é um compilado de coisas, de técnicas e de vivências, né? Muita gente passou por nós, muita gente, é, que a gente consiga passar isso adiante, esse conhecimento e essa filosofia de vida. A gente escolheu ser uma escola filosófica, porque acho que a filosofia ela abarca tudo isso, né? A espiritualidade, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente vive, e é isso, até as minhas relações familiares com a minha família de origem, que é muito difícil, né? É, eu consegui fazer com que a gente mudasse o nível da nossa conversa. Porque se eu tivesse, eu tinha uma dor e eu só queria saber de olhar para minha dor, mas a minha família também tem a dor dela, né? Então, a partir do momento em que eu enxerguei a minha dor, enxerguei a dor da minha família, a minha vida começou a andar para frente. Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais velha que eu, e ela é a primeira mulher formada em mestrado na China. Então, ela tem um mestrado em língua chinesa para comércio. E não foi fácil a vida dela, né? Ela passou 9 anos lá na China, trabalhou naquela empresa de carros elétricos. Hoje ela trabalha aqui também, nessa empresa. Mas ela passou 9 anos sozinha e foi o período mais difícil, acho que, da vida dela. Onde minha mãe teve um câncer de reto e passou 9 anos, 7 anos lidando com isso, né? E minha irmã na China fazendo mestrado, vivendo a vida dela, ela perdeu boa parte do final da vida da minha mãe. E depois de tudo isso, agora, 2026, minha mãe faleceu em 2013. 2026, ela já com filho, ela conseguiu comprar o primeiro apartamento dela. Então, a gente está conseguindo quebrar vários padrões, várias heranças que a gente traz lá da nossa origem, né? Então, ela conseguiu comprar o primeiro apartamento dela. Eu estou conseguindo construir a minha família e viver do meu sonho, que ninguém conseguia entender o que que era esse sonho, né? Era ter a minha família e viver disso e poder ser quem eu sou. E isso não tem preço, não tem preço. Então, os sinais estão aí o tempo todo. E é só a gente aprender a ler esses sinais e colocar num método, num passo a passo, para a gente conseguir sair do embrulho que a vida nos coloca para que a gente possa crescer. Então, é bem isso que a gente propõe aqui na Humanologia brasileira. Então, a humanologia brasileira não é só uma formação, é uma travessia humana. E talvez não, eu ia falar talvez, mas com certeza, se vocês estão aqui hoje é porque não vai por acaso. Alguma coisa dentro de vocês estão conectados com isso, estão pedindo um novo começo. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Esse encontro foi muito especial para a gente. Eu vou colocar no grupo um link de, como que eu chamei? Formulário de intenção. É isso? Ficha de intenção. Ficha de intenção. Se você tiver interesse, preenche lá. E aí eu vou entrar em contato com vocês durante a semana, a gente conversa mais um pouco. E, E e explica o aí, que é explica para eles o quê? que são, porque teve gente que perguntou aqui, você pode explicar o que que vocês oferecem na formação e tudo mais. Eu vou Então, essa ficha explicar de isso. intenção ele Não, eu vai não vou responder. explicar hoje. Eu não vou explicar hoje. Hoje realmente como eu disse, é um pré-lançamento. A gente já está aqui já quase 2 horas, né? 1 hora e 50 minutos. Eu ia fazer uma live de 1 hora e meia.
pode ficar tranquila que se você preencher a ficha de interesse, eu vou entrar em contato com você e vou tirar todas as suas dúvidas, e, enfim, tranquilo. Hoje o tempo já está. O nosso compromisso era mais ou menos 1h30, já estamos a 1h50, e eu imagino que as pessoas tenham os seus compromissos aí, né? Então, bom final de semana para vocês, obrigado por terem vindo. Preenche lá a ficha de interesse, mesmo que tá com um pouco de dúvida ainda, mas preenche lá que eu vou entrar em contato para a gente conversar, tá bom? É isso. Obrigado. Deixa eu Tchau, pôr uma Edu. música Tchau, aqui de Lu. final. Muito Boa obrigada, sorte. gente. Tchau, Beijo. gente.